E aí pessoal da Vetted, aqui é o Patrick da Vetted. Hoje trago um vídeo muito especial. Este é um projeto no qual venho trabalhando há vários meses e é sobre as múmias de Nazca. Por favor, clique no botão de curtir, Vetters. Isso realmente ajuda os vídeos. E claro, se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever. Agora vamos mergulhar nisso. As múmias de Nazca têm sido um tema quente de debate, com Joe Rogan sendo uma das vozes mais proeminentes a apoiá-las. Seja lá o que for, não há a menor chance nem a pau que as pessoas daquela época conseguiam falsificar aquilo. Mas alguns não estão muito convencidos da sua proveniência. O que você acha das múmias tridáctilas que foram encontradas no Peru? Certo. Então eu sempre me posicionei de forma bem crítica em relação a eles. E outros têm estado a apoiá-lo. As múmias de Nazca, quer dizer, o que é interessante é que, obviamente, você terá uma grande reação instintiva a algo tão incrivelmente profundo como a ideia de que estas são inteligências não humanas mumificadas. Mas quando você realmente olha as tomografias e os raios-x, você começa a perceber que isso não pode ser falsificado. Você não pode falsificar cartilagem óssea. Você não pode falsificar capilares e válvulas cardíacas e um feto dentro do corpo. Então... Que loucura. Cara, é uma loucura. Alguns deles têm ovos lá dentro, e outros têm fetos. E alguns estão absolutamente convencidos de que é de verdade. E Jesse Michaels foi pessoalmente ao Peru e realmente viu aquelas coisas e as manuseou em pessoa, e ele disse que foi pra caralho surreal. Ele disse que são criaturas reais, seja o que for que fossem, é uma coisa real, e parecem exatamente com um alienígena. Mas, neste vídeo, vou abordar um aspecto das múmias de Nazca sobre o qual ninguém está a falar. Algo que, se for realmente verdade, mudaria completamente a conversa em torno da descoberta de Nazca e, o que é mais importante, a humanidade para sempre. Passei meses a fazer entrevistas com pessoas diretamente ligadas às múmias de Nazca. Jornalista Royce Mantilla, Dr. José Benítez, Dr. Roger Zuniga e uma das vozes mais importantes sobre as múmias de Nazca, de que você nunca ouviu falar. O nome dele é Gonzalo Chaves e esta é a sua primeiríssima entrevista, e o que ele tinha a dizer está no centro do que meu vídeo é hoje. Aproveite o resto do seu dia. Tudo de bom pra você, mano. Obrigado. Tenha um bom dia. Tchau. Mas que porra é essa? Puta que pariu. E como eu disse, ninguém, quero dizer absolutamente ninguém, está cobrindo a revelação sobre as múmias de Nazca que eu vou abordar no vídeo de hoje. Mas para te contar esta história da maneira certa, preciso te dar um pouco de contexto primeiro. Em 2017, uma série de corpos pequenos e ressecados surgiram da região de Nazca, no sul do Peru, uma área já famosa por seus antigos geoglifos. Esses espécimes, cobertos por um revestimento branco e pulverulento, exibiam crânios de formato alongado, cavidades oculares grandes e mãos e pés com 3 dedos compridos. Os indivíduos que as apresentaram nomearam várias das figuras, Maria, Josefina, Montserrat e outras, e as descreveram como datando de entre 1500 e 2000 anos. Tomografias e raios-x iniciais pareciam mostrar estrutura óssea contínua, implantes metálicos incomuns em alguns casos e, em uma instância, o que foi descrito como embriões ou ovos. Os divulgadores das descobertas, incluindo o jornalista mexicano Jaime Maussan e a plataforma de mídia Gaia, providenciaram análises em laboratórios no México, Rússia e Canadá. Relatórios desses estudos indicaram que uma porção significativa do DNA recuperado não correspondia a espécies terrestres conhecidas, e alguns pesquisadores argumentaram que a anatomia seria difícil de falsificar de modo convincente. Ao mesmo tempo, autoridades peruanas, arqueólogos forenses da Universidade Nacional de Ica e o Ministério da Cultura realizaram seus próprios exames. Suas conclusões publicadas afirmam que a maioria dos espécimes são construções compostas. As extremidades de 3 dedos são montadas a partir de ossos humanos, de lhama, cão e pássaro unidas com colas sintéticas modernas. A camada externa consiste em couro animal ou pasta à base de gelatina revestida com terra de atomácea, e os crânios são autênticos crânios humanos pré-colombianos que originalmente exibiam deformação culturalmente induzida.
Os resultados de carbono 14, que se estendem do 3º ao 5º século d.C., confirmam a idade dos ossos originais, mas não a idade das montagens finais. Cientistas peruanos confirmaram que as supostas múmias alienígenas são, na verdade, bonecas feitas de ossos. As bonecas foram originalmente apreendidas na capital, Lima, em outubro do ano passado. Os cientistas afirmam que não há verdade na teoria de que alienígenas ajudaram a construir marcos incas antigos como Machu Picchu, classificando essas ideias como contos de fadas. O caso permaneceu divisivo, e esta é apenas a palavra dos céticos também, certo? Apoiadores continuam a apresentar novos espécimes e testemunhos, mais recentemente em sessões do Congresso mexicano em 2023 e 2024, mantendo que pelo menos alguns dos corpos são biologicamente genuínos e merecem estudo científico aberto adicional. Críticos, incluindo a maioria dos arqueólogos acadêmicos e o Estado peruano, classificam as múmias modificadas como criações recentes feitas de restos ancestrais saqueados, uma prática que viola as leis de patrimônio nacional, se for verdade, é claro. Até o final de 2025, não existe um consenso na comunidade científica mais abrangente de que qualquer um dos espécimes tridáctilos de Nazca represente uma espécie previamente desconhecida ou uma inteligência não humana. As investigações prosseguem em ambos os lados, e o debate serve como um exemplo vívido dos desafios que surgem quando alegações extraordinárias se deparam com o rigoroso e muitas vezes lento processo de verificação científica. Cientistas no México revelando o que eles acreditam serem alienígenas e colocaram 2 desses cadáveres em exibição. Dá uma olhada. Estes pequenos espécimes mumificados foram revelados na primeira audiência sobre OVNIs do México ontem. Parece o ET, você tem razão. Os supostos corpos alienígenas foram encontrados no Peru. Acredita-se que tenham entre 700 e 1800 anos de idade. Eles tinham apenas 3 dedos e cabeças alongadas. Raios-X dos alienígenas também foram mostrados. E os especialistas dizem que um dos corpos tem ovos dentro. Talvez vamos ter bebês alienígenas. Muita coisa no Peru. Pois é. Então, isso é real? As pessoas acreditam nisso? Eu não sei. Como a Leslie Lopes diz, queremos amostras de DNA. Sim. Certo. E vamos acabar descobrindo que os alienígenas não se parecem em nada com o que pensamos. Não era nada como o ET. Parece uma escultura de pedra. Parece mesmo. O que é isso? Não faço ideia. A análise do DNA das múmias tem sido um ponto de grande controvérsia. Os defensores, incluindo o jornalista Jaime Maussan e pesquisadores da Universidade Nacional San Luis Gonzaga de Ica, afirmam que os dados genéticos apontam para origens não humanas ou híbridas. Céticos, incluindo peritos forenses peruanos e geneticistas independentes, argumentam que os resultados refletem amostras degradadas, contaminadas ou manipuladas de fontes terrestres, o que é consistente com as múmias serem fabricações modernas de restos humanos e animais. Um exemplo interessante de uma análise feita em 2017 pelo laboratório PaleoDNA da Universidade Lakehead concluiu que, ao analisar ossos e tecidos de espécimes antigos, o laboratório encontrou 100% de DNA humano. Na verdade, eles ficaram surpresos quando Maussan citou o trabalho deles nas audiências congressionais de 2023, pois os resultados contradiziam alegações alienígenas ou não humanas. O laboratório notou a degradação antiga das amostras, mas nenhum sinal extraterrestre ou não humano, e eles prosseguiram dizendo: para realizar a análise, o laboratório PaleoDNA recebeu um fragmento de osso e massa cerebral que Frappiero descreveu como parecendo terra granulada. Além disso, foi-lhes enviada uma fotografia de um corpo e uma fotografia de 2 crânios alongados com órbitas oculares enormes, mas não os corpos ou crânios reais. Em sua análise, o laboratório PaleoDNA descobriu algo mais significativo. Ambas as amostras estavam muito danificadas e podem ter sido contaminadas com DNA moderno, provavelmente durante a escavação, armazenamento ou transporte. Manusear amostras pode definitivamente contaminá-las, diz Frappiero. Quando recebemos amostras ósseas, tentamos remover a contaminação superficial. No entanto, nem sempre conseguimos fazer isso completamente e não podemos descontaminar amostras cerebrais. Há uma segunda razão possível para o DNA contaminado. As amostras podem ter sido uma farsa, diz Frappiero.
De fato, Mao San e seus seguidores já foram acusados de combinar ossos humanos e animais para construir criaturas que eles afirmam serem alienígenas ou sobrenaturais, como a fada demônio que eles trouxeram à atenção do público em 2016. Após o laboratório PaleoDNA ter entregue os resultados ao seu cliente em 2017, não se ouviu mais nada a respeito do caso Nazca, até que ele se tornou público na reunião da UAP em 2023. Algo emocionante, porém, seria uma colaboração com a Colossal Bioscience, a empresa responsável pelos esforços de desextinção, como o mamute lanoso, para o sequenciamento genômico completo de múmias selecionadas. Assim, se novas imagens críveis surgirem do sequenciamento em andamento da Colossal Bioscience, isso poderia mudar as coisas. Mas até o momento, nada aconteceu. Ben Lambe, o fundador da Colossal, disse isto em 5 de novembro. Para ser claro, dadas as capacidades de análise computacional da Colossal e os protocolos de extração de DNA antigo, ficaríamos felizes em fazer amostragem e análise, mas apenas se o governo peruano aprovasse e quisesse que fizéssemos isso. Nós não estamos trabalhando nisso no momento, mas teremos o maior prazer em ajudar, se nos for solicitado. E aqui está Ben Lambe, que vai explicar um pouco mais em detalhes. Jesse. Michaels. Não sei se conhece. Já ouvi falar assim. Ele é um cara incrível, super inteligente, empreendedor, um cara de tecnologia. Ele tem um YouTube e um podcast agora e está trabalhando nesses tridáctilos. Você já viu? Tridáctilos? Não, eu não os explorei. Você já viu essas múmias peruanas? Não. Já entrou nessa toca de coelho? Parece interessante, mas você tem que ir fundo nessa toca de coelho. Múmias peruanas. Sim. Então, múmias realmente existiam naquela época? Sim. Então, há esses corpos mumificados, certo? Que eu acho que eles acham que é tipo tridactyls.org ou algo assim. Você pode encontrar. É muito fácil de encontrar. Então, tipo, o Jesse me ligou, né, e disse, ei, você viu essa coisa tridáctila? E é basicamente, são essas figuras humanoides que foram encontradas no Peru. E há um pouco de controvérsia e loucura em torno disso. Mas são essas figuras humanoides que têm, tipo, sabe, 3 dedos em vez de tipo, ter o que nós temos. Sim, elas são mais curtas. Quer dizer, parecem saídos de algo tipo contatos imediatos. Nossa, quer dizer, é exatamente o que eles parecem, né? E, é uma loucura! Então, há todo tipo de conspirações sobre isso e tal, o que é interessante. Mas, sabe, o Jesse me ligou e ele disse, cara, pesquisei muito sobre isso, gastei muito tempo e dinheiro, fizemos estudos de ressonância magnética, fizemos tudo isso. Ele disse, e este é o Jesse falando, ele disse, eu acredito que são reais. E eu fiquei tipo, bem, sim, tipo, o Jesse é um cara inteligente, né? E tipo, eu o conheço muito bem. Sim, então eu fiquei tipo, bem, olha, sabe, é DNA antigo. Porque eles acham que tem uns 10 mil anos, se forem reais, né? Eu não sei se são reais, não posso afirmar isso porque não vi os dados. E eu disse, bem, olha, se conseguir as licenças certas para nos exportar, nós vamos sequenciá-los, certo? Isso volta àquela coisa da cultura pop. É como se alguns dissessem, não, isso é controverso, né? Ou parece coisa de alienígenas e estranho. Tipo, vocês são uma empresa de ciência. Por que fariam isso? Mas eu acredito que não sabemos tudo, certo? E aprendemos coisas novas todo dia. Então eu disse ao Jesse, olha, temos um laboratório de DNA antigo. Nós, sem dúvida, temos o laboratório de biologia computacional número 1 do mundo inteiro. Então, se conseguirem nos trazer as amostras e da forma mais adequada, pois esse é outro problema com elas, não é? É preciso seguir a cadeia de custódia correta. Vocês têm que garantir o apoio governamental de ambos os lados. E se conseguirmos o apoio governamental do governo peruano, porque houve alguma controvérsia sobre isso, já que nem todos que coletaram amostras do Peru tinham essa permissão. Então, desde que tenhamos a permissão do governo e as pessoas queiram fazê-lo, claro, eu vou analisá-lo em nosso... Sabe, temos o melhor DNA antigo, porque, sabe, uma situação é que seria algo realmente incrível. Outra situação é que seja falso. Outra situação é que é uma mutação estranha em torno de uma população de humanos. Mas não importa o que, isso ainda é interessante. E é trabalho mínimo para nós fazermos. Pois é, sim. Então, eu realmente acredito em analisar tudo isso. Tipo, recebemos todo tipo de coisa louca. Nós, sim, e eu não deveria dizer louca, mas tipo, eu diria que semanalmente recebemos e-mails de Sasquatch, Bigfoot e Yeti que dizem, tenho esta amostra, podem analisá-la, sabe? Sim. E, sabe, não podemos analisar tudo isso, mas se alguém como o Jesse liga, alguém como o Jesse nos liga... Fontes sérias. Sim, são fontes credíveis, tipo, ou as conhecemos, ou tiveram algum nível de rigor científico que nós fazemos. Então, isso é provavelmente uma fração de 1% do que fazemos. Mas isso meio que volta a, tipo, somos bem mente aberta na Colossal, nós tentamos, e nós adotamos uma abordagem diferente para todas as ciências. Respeito, sinceramente. Mas, este é um grande mas. A coisa mais surpreendente que descobri sobre estas múmias é que elas ainda estão vivas. É isso mesmo, ouviram-me bem. Elas continuam vivas. Existem múmias a correr por aí neste exato momento, vivas, tridáctilos vivos. No meio da madrugada, às 3 da manhã,
Uma luz acesa na janela, e agora eu estou olhando para ele, para aquele ser estranho, um verdadeiro alienígena. Às 3 da manhã. Às 3 da manhã. Afirmações recentes de waqueiros peruanos, ladrões de tumbas, como Leandro Rivera, que, segundo relatos, disse a pesquisadores ter vislumbrado vultos em movimento durante as escavações. Anedotas semelhantes aparecem em especiais da Gaia TV e nas apresentações de Jaime Maussan, onde testemunhas descrevem seres pálidos, de 3 dedos, fugindo de luzes em cavernas, às vezes ligadas à atividade OVNI. E até mesmo Gonzalo Chaves, o homem que me ajudou a conseguir as entrevistas, das quais vou mostrar-vos uma parte hoje, disse que eles ainda estão vivos. Ele confirmou. Todos estão focados em diferentes aspectos desta questão, sabe? Destas múmias, sabe? Destes enigmáticos seres tridáctilos, mas eu quero me concentrar em algo completamente diferente, que eu considero o mais fascinante de tudo isto, e que para mim é justamente as histórias de que, sabe, alguns desses seres ainda estão vivos. É mais do que provável que ainda estejamos a lidar com organismos vivos. Então eu entrevistei o Dr. José Salce Benítez, que aparece aqui no documentário de Jesse Mitchells, para perguntar a ele sobre os seres vivos. A resposta foi interessante. Depois de perder algumas entrevistas e me fazer esperar uns 30 minutos por esta, ele finalmente apareceu e eu pude perguntar-lhe: esses seres ainda estão vivos? Porque na minha cabeça, se existem seres tridáctilos vivos, tragam um deles e acabem com a farsa aqui e agora, e vamos pôr um fim a isto e provar de uma vez por todas. Seria um momento de grande impacto. Algo muito interessante que eu tenho ouvido sobre isso. A questão é que ainda há alguns deles que estão vivos e que as pessoas os têm visto com vida. Isso é mesmo verdade? Não saberia te dizer. Pelo menos eu não tenho nenhum registro disso. E nos estudos e nas análises que realizamos não encontramos nenhuma espécie ou espécime que tenha sido encontrado com vida. De todos os corpos que nós pessoalmente estudamos, de todos os corpos dos quais foram recolhidas amostras e nos quais realizamos estudos e análises, todos estão mortos e todos possuem uma antiguidade superior a 1000 anos. Para os que dizem que estão vivos, bem, como o mesmo que tu dizes, que os apresentem, que os vejam, que os gravem, que os mostrem ao mundo, isso a mim não me corresponde. Eu não vi nenhum. Comentaram-me, mas eu não vi nenhum. Então o bom doutor nega veementemente a existência desses tridáctilos que ainda estariam vivos, o que soa como se ele estivesse se distanciando de toda essa complicada situação, pois como ele poderia não saber de algo tão importante assim? Ele está profundamente envolvido em todo esse assunto, não é mesmo? Então por que existe essa discrepância tão evidente? Quem, afinal de contas, está nos dizendo a verdade sobre tudo isso? Apenas mais uma camada de mistério para turvar a janela da verdade. Eu já divulguei minha entrevista com o Dr. Roger Zuniga Aviles, onde ele afirmou muito mais sobre as múmias que serão divulgadas no futuro. Seres com asas, seres com uma peça parecida com barbatana de tubarão na cabeça, até mesmo um ser gigante. Bem, só o crânio. E o mais chocante é um ser que se assemelha à criatura do filme Alien. Isso mesmo, um filho da puta de dentes afiados, cauda comprida, alongado e com cara de caveira. E, sinceramente, esse momento chegou. Vejam só alguns exemplos. A cabeça grande, que já foi revelada, e esses seres com as caudas longas, os crânios alongados e as presas, e, sabe, tudo isso. Eles já divulgaram algumas imagens. E, por uma grande coincidência, o indivíduo que trouxe à tona a tal cabeça enorme é o mesmo sujeito que, para começar, descobriu as múmias e o mesmo que alegou ter visto algumas delas ainda vivas e, no fim das contas, aquela cabeça grande é completamente fabricada, é uma farsa. Ele nos enviou várias fotos e vídeos de uma enorme cabeça humanoide que ele afirma ser autêntica. Ele já nos vem falando sobre isso há meses. Nas imagens que nos foram enviadas, podemos observar um crânio de tamanho considerável, coberto por terra diatomácea. Ele mede 55 centímetros de altura e tem 1,60 metros de circunferência. Mas será que é um crânio de verdade? O Mário diz que sim. No entanto, esta curiosa relíquia me provoca uma sensação estranha. Parece mais uma máscara do que uma cabeça mumificada. Eu pedi ao José para investigar discretamente o Mário e pedir-lhe para esperar.
Se conseguirmos recuperar esta cabeça, e se ela for autêntica, será de um grande interesse cultural e histórico, sem dúvidas. Minha entrevista com Royce Mantilla foi boa, mas foi tudo o que já foi abordado em outras entrevistas, exceto esta parte, onde ele fala sobre a Colossal e o seu envolvimento. Claro, agora sabemos que isso ainda não aconteceu e provavelmente não acontecerá tão cedo. Espero estar errado. Sim. Não sei se você ouviu falar do laboratório genético Colossal. Ah, sim. Colossal Bioscience ou algo parecido, não é? Colossal Bioscience. É exatamente isso. Isso mesmo. Colossal Bioscience, que trouxe à vida um lobinho que estava extinto há mais de 10 mil anos. Sim, sim. A Colossal Bioscience tem o Direwolf, claro. A Colossal tem um quadro de funcionários, um grupo de cientistas do mais alto nível e estão interessados no DNA dos seres tridáctilos. Obviamente, se eles estão optando por esse interesse, porque já tiveram acesso a certas informações que lhes dão as pistas de que estamos atrás de algo muito interessante e único. Sim. Eles não vão se lançar numa piscina que não tem água. Sim, não, estou de acordo. Já entramos em contato e vamos ver como flui. Às vezes, pausa, vamos ver se eles vão tentar, pausa, não sei, pausa, mas fazer a mesma coisa com esse, pausa, sim, ele pode fazer a mesma coisa que o Direwolf, não é? Pausa, ou seja... Seria alucinante. Então, afinal, esses seres são reais? Bem, lembram-se quando Jesse Michaels mencionou Michael Mazzola, um dos responsáveis pelo documentário sobre as múmias de Nazca? Isto não é uma farsa? A divulgação catastrófica está acontecendo na América Latina. Graças ao nosso amigo incrível Michael Mazzola, que vai lançar um documentário épico sobre as múmias no final do verão. Esse documentário vai se chamar Isto Não É Uma Farsa. Bem, o documentário ainda não foi lançado e eu acho que descobri o motivo. O filme de Michael acompanha a história de Josh McDowell e seu pai. E depois de analisar algumas coisas que Josh McDowell tem dito recentemente, eu não creio que os McDowells estejam convencidos de uma forma ou de outra de que isso não seja uma farsa, o que tornaria o título do filme deles, Isto Não É Uma Farsa, difícil de ser lançado, certo? Havia algumas pessoas no Peru que alegavam que esses corpos eram falsos. Você descobriu que eram falsos? Neste momento, não. Eles são reais. Podemos tocá-los, podemos senti-los, podemos examiná-los. Nossas análises são um tanto limitadas pelas posições em que os corpos se encontram devido ao processo de mumificação. E também, como sabem, estão revestidos com terra de atomácia, o que torna difícil visualizar diretamente as estruturas anatômicas. Nestes corpos, lamentavelmente, não foram encontrados ou identificados pela que se convencionou chamar de arqueologia clássica. E essa é uma questão que tem gerado um enorme e complexo problema para um número tão grande de pessoas. Eu acho que isso é verdade. Isso teria sido ideal se eles tivessem sido vistos inicialmente e identificados pelo que são artefatos arqueológicos, para que arqueólogos bem respeitados, com conhecimento e competentes, viessem e coletassem os restos de uma maneira apropriada, os transportassem para que não fossem danificados. E então, como você já mencionou, mantenha-os numa instalação de armazenamento onde a degradação não é provável de ocorrer. E nós não temos um local, e por isso os arqueólogos não conseguiram ir para pesquisar e fazer escavações para procurar outras coisas. Sabe, a cerâmica, há ferramentas, há alguma forma de escrita, há algo dessa natureza que pudéssemos analisar para aprender mais sobre esses corpos, e esse local não existe. Não acho que o encontraremos. É realmente uma pena, porque parece que seria um elemento central, um ponto crucial para desvendar todo este mistério, e não só isso, mas como não há um local físico para examinar, também abre a porta para os céticos alegarem que tudo isso é uma farsa. Já ouvi dizer que, sabe, estes podem ter sido feitos em tempos mais modernos, que não são realmente tão antigos.
O que você pensa a respeito disso? Bem, quero dizer, temos que manter a mente aberta. Sabemos que existem alguns, o que podemos chamar de corpos. Eu acho que corpus é um uso bem liberal da palavra, mas vou dizer corpos aqui. Existem alguns corpos que foram feitos ou apenas montados. No final das contas, olhe, tire suas próprias conclusões. Quero fazer um agradecimento especial ao Gonzalo Chaves por me ajudar a organizar estas entrevistas. Sinceramente, eu não teria conseguido aquelas entrevistas sem ele, então um grande obrigado a ele. E não deixem de seguir a conta dele para atualizações sobre as múmias. Vou deixar um link na descrição para o site e tudo mais para que vocês possam ficar atualizados sobre isso, sabem? Todos estão focados em diferentes partes disto, sabem? Destas múmias, sabem? Destes tridáctilos. Mas quero focar em algo diferente que acho mais interessante. Sobre tudo isso, são as histórias de que, sabe, alguns desses seres ainda estão vivos, certo? É nisso que estou mais interessado. Então, o que você sabe sobre isso? Assim que comecei a conhecer os professores, como o Dr. Zuniga, e depois a falar com pessoas que trabalhavam com o Instituto INCAD, eles estavam basicamente, o pessoal do Instituto INCAD estava a contar histórias que tinham vivido. Bem, então, em uma das ocasiões, sabe, eles sentiram que tinham algum tipo de comunicação. Eles estavam dirigindo para um local de descoberta e, de repente, o telefone deles começou a ficar estranho. E para eles aquilo era um indicador de que estavam sendo vigiados, sabe? E então houve casos de música, eles ouviram música vindo de locais de supostas descobertas ou perto de onde o suposto local de descoberta fica. E é para ser no meio do nada. Então foi aí que eu pensei, isso é mais do que algo provável que ainda estejamos a lidar com organismos vivos. E se você ler, por exemplo, o livro do Terry Tarnin, que ele publicou sobre a descoberta, ele falou sobre os saqueadores de túmulos e também sobre pessoas que ele conheceu que de fato encontraram o verdadeiro local da descoberta, falando sobre ver vida, seres ainda caminhando. O que você ouve, no entanto, é que são sistemas de cavernas, ou os estão encontrando em cavernas. Pelo que entendi, na verdade, são sistemas de túneis na região de Nazca, Pampim e Ica. Então parece que pode haver, sistemas de túneis subterrâneos que levam a uma cidade subterrânea não descoberta, o que, se você ouvir nossos ancestrais, eles falam sobre isso, sabe? Cidades subterrâneas. Foi assim que basicamente comecei a aprender sobre seres vivos. Quando falamos do ser vivo, quais seriam os de 3 dedos, sabe, aqueles seres mais altos, sabe, Montserrat e a Maria e tudo mais, aqueles tipos de seres? Sim, os mais comuns sobre os quais eles têm recebido relatos são os tridáctilos de 60 centímetros, que são, os mais controversos, e depois os tridáctilos humanoides. Estes são, Maria, Montserrat e Santiago. E esses têm, um cara, sabe, um paleontólogo engenheiro, o nome dele é Klaus. Ele estava basicamente levando as pessoas para o deserto para que fosse protegido, como um patrimônio da Unesco. E ele disse que quando eles passaram a noite, ele e uma equipe de arqueólogos estavam, discutindo suas descobertas, quando de repente um OVNI, basicamente pairou sobre eles e pousou, e criaturas que ele disse, pareciam a Maria, saíram dele. E basicamente disse a eles, agradecemos por tentar proteger sabe, onde vivemos. Vivemos aqui há milhares de anos. E ele disse que isso foi em 2014, 3 anos antes de o espécime Maria ser descoberto. Então, quando aquele espécime foi descoberto, ele disse, isso parece exatamente o que eu vi me visitando, ou quando eu estava tentando proteger este deserto porque eles estavam provavelmente tentando transformar o deserto em uma área de corrida. É ele, por acaso, que estava fazendo, uma apresentação com aquela tela de projeção enorme atrás dele, e não é... Ele é um paleontólogo autodidata? Então, segundo ele, o hobby dele sempre foi fazer paleontologia. Ele disse a eles que tinham cabeças alongadas, muito parecidas até com a Maria, antes de Maria existir, antes de Maria ser publicada. Mas o que mais nos chamou a atenção, naquele momento em que estávamos observando, foi que de ambos os lados, algum tipo de bolas luminosas começou a surgir. Contamos 14 no total, e elas começaram a partir em direções diferentes em velocidades muito altas.
Então eu me dei conta de que se tratavam de dois seres. Eles obviamente não eram humanos, pois possuíam uma cabeça alongada, ou seja, era uma cabeça arredondada que terminava ligeiramente em ponta. Eles eram magros, com braços muito longos que alcançavam quase os joelhos. Eu estimo que eles tinham entre 2,20 e 2,30 metros de altura. Eu não venho do mundo ufológico ou extraterrestre. Eu me dedico ao meu hobby, que é a paleontologia, e eu tentei observar o formato das cabeças que eles possuíam, e elas eram muito parecidas com as cabeças que vemos em Paracas. Era uma cabeça alongada para trás, olhos muito grandes, olhos enormes, o pescoço também era alongado, eles eram muito grandes também. 2,20 metros e 2,30 metros, eu calculo. Braços longos, muito finos. E parecia, como eu disse, muito com a cabeça que está aqui do lado direito. Era como se fossem completamente brancos. Se tinham algum tipo de roupa, eu não sei. Bem, naquelas comunicações telepáticas havia muitas mensagens. Primeiro de tudo, não tenham medo, somos irmãos. A primeira coisa que me foi dita foi: sabemos quem você é e o que faz. Bem, quando lhes pergunto de onde vem, eles me dizem que vivemos aqui há milhares de anos. E então, quando se fala dos tridáctilos de 60 centímetros, o que ouço é que eles costumam aparecer à noite, ou que eles vêm debaixo da terra. E, quando se trata de, tridáctilos de vida humana, ouço basicamente a mesma coisa. Mas eles também falam sobre sair de fontes de água. Então, é basicamente a mesma coisa que você ouve no ZEUA, que é, eles são transmediais, se isso faz sentido. Sim, então, estamos a falar dos maiores, sabe, aqueles tridáctilos, sabe? E depois os realmente pequenos, é isso que você está a dizer. Então, estamos falando dos mostrados no Congresso Mexicano que o pessoal disse que era para ver. Ah, entendi, certo. Então, alguns desses são os mesmos, aqueles que foram mostrados em setembro de 2023 na audiência do Congresso na Cidade do México, são os que estão aparecendo à noite, você está dizendo? Entendi. Sim, a mesma coisa com o tridáctilos humanoides, e que esses seres... Qual deles? Pode repetir? Desculpe. Como os nomes como Maria, Montserrat, Santiago. Está entendido. Sebastian, sim, aparentemente são pelo que eu entendo, essas criaturas saem à noite. Isso é chocante, meu. Isso é, completamente insano. Então, quando você estava falando mais cedo sobre eles estarem ouvindo música e coisas assim, você está dizendo que são os ladrões de túmulos que estão tocando música ou os tridáctilos que estão tocando música? Sim, então eu entendi que se tratava dos tridáctilos. Então, eles estão, entrando nesses sistemas de túneis e que eles têm seu próprio tipo de música. Ai, meu Deus. Então eles têm uma pequena banda. Se você ler um livro chamado El Mensagem de Nazca, de Davi Velasco, ele basicamente viajou pela América do Sul conversando porque a ideia dele era: se esses espécimes são reais, as pessoas que são ancestrais vivos dos povos Nazca, todas essas tribos que supostamente coexistiram com esses seres teriam histórias orais sobre eles. Então, basicamente, ele começou a fazer isso, e o que ele acabou aprendendo é que esses espécimes dizem que estão aqui, basicamente para sempre, né? Mas o que ele aprendeu é que houve uma época... Olha, a coisa fica louca, tá? Então, isso é basicamente a pesquisa dele. Houve um tempo antes da Lua, e então a Lua chegou um dia. De repente, houve uma catástrofe global, inundações e tudo mais, destruição, e esses seres vieram e eles começaram a ensinar as pessoas, como sobreviver a desastres. Alguns deles foram para viver no oceano, outros foram para viver debaixo da terra, e alguns foram para viver na Lua. E ele, basicamente o escrito mais antigo que ele conseguiu encontrar, que foi redigido, era dos espanhóis. Era um manuscrito onde este homem descreve o estar dentro de sua casa, e ele era, uma espécie de padre, e de repente houve, ele começou, só apareceu no meio da noite, e ele saiu para fora de sua casa, e então ele viu essas estranhas criaturas, os tridáctilos, aqueles tridáctilos com uma forma bastante humana. E ele ficou assustado, entrou na casa dele, tentou se proteger, e eles simplesmente foram embora. Mas ele escreveu um manuscrito sobre este incidente, e de acordo com David, parece que este manuscrito ele o escreveu em terceira pessoa, como se estivesse tentando dizer que era ele mesmo. Isso faz sentido? É exatamente isso. Então, de qualquer forma, ele continuou nesta jornada. Ele encontrou, alguns manuscritos que falam sobre um rei Inca que teve um encontro com um Viracocha.
se você, tipo, entendeu, dizem que Viracocha é basicamente, tipo, um tridáctilo de 60 centímetros, sabe aqueles controversos? Pois é. E que esse ser emergiu do oceano, ele aterrissou bem na frente dele e teve um encontro com essa pessoa, com esse rei, e o rei ficou completamente chocado. E ele não conseguiu dormir por dias, então pediu ao seu povo para, tipo, fazer uma estátua desse ser. E então essa estátua foi feita de ouro puro, estava num banco que também era feito de ouro puro. E então, quando os espanhóis chegaram, eles viram uma espécie de estátua e, tipo, um banco, e o levaram embora com eles. Então, o que foi registrado foi, tipo, o peso do ouro que estava, tipo, na estátua. Quer dizer, o banco, sim, o banco, não a estátua. Então, tipo, havia muitos dos espanhóis encontrando evidências desses seres, sabe? Quando eles estavam, tipo, fazendo a conquista daquela região. Uau. Sim, então eles estão aqui há centenas de milhares de anos. Então, não é que eles tenham se desprendido dos humanos, mas sim que eles são uma raça completamente original por conta própria? Sim, é assim que eu vejo. Tipo, eu sei que, tipo, os pesquisadores discutem, tipo, a equipe do Jaime, tipo, com quem eu mais falo, vai falar sobre híbridos. A mesma coisa com o Instituto Eikai, eles vão falar sobre, tipo, híbridos. Eu, pessoalmente, não acho que sejam híbridos. Eu, pessoalmente, acho que estamos lidando, tipo, com uma espécie diferente que evoluiu em paralelo aos humanos e, eles sempre estiveram aqui. E, tipo, de acordo com, tipo, essas histórias orais, tipo, a Lua é, tipo, uma estrutura artificial que esses seres fazem. E que quando eles precisam, tipo, reiniciar o mundo porque eu acho que estávamos sendo maus, eles simplesmente o movem e então causa, tipo, catástrofes para nós. Puta merda. Espera, tá bom. Então eles criaram a Lua e depois... Pois é, isso é de acordo com as lendas orais deles. Sim. Certo. Isso é bem interessante. Então, sim, de acordo com a lenda deles, eles criaram a Lua, é uma estrutura artificial, e eles podem controlar a Lua, essencialmente, para, como você disse, reiniciar a Terra. E você disse que alguns deles vivem na Lua, pelo menos de acordo com a... Sim, é o que Sim, de acordo com a mitologia deles, houve uma guerra entre dois irmãos desses seres. O vencedor foi morar na Lua e o perdedor decidiu ir viver no oceano e no subsolo. Como os OVNIs estão implicados? Sim, é sempre... Então, tipo, essa tem sido a parte que, honestamente, mais me surpreendeu, porque muitas pessoas que, tipo, afirmam ver esses seres, também descrevem, tipo, naves. Então, na maioria, nunca ouvi ninguém dizer, tipo, eles parecem um tic-tac. Eu só ouço, tipo, eles parecem um disco. Tipo, eles não falam de outras formas além de, tipo, um disco voador. Certo. Esferas ou orbes, essas são as duas coisas que mais ouço serem associadas a esses seres, mas eu não ouvi, tipo, era um tic-tac, sabe? Sim, então, orbes e pratos voadores ou discos voadores, certo? Pois é. Que legal. Porque temos, tipo, centenas de pessoas enviando essas amostras agora, tipo, médicos de verdade. E eles me mandam, tipo, eu descobri isto. Os pesquisadores sabiam disto. E eu pergunto, e às vezes eles não sabiam. É tipo, eu fico, tipo, virei, tipo, intermediário, então estou, tipo, recebendo muitos dados. Se é que faz sentido. Claro, sim. Você é como se fosse, sabe, uma daquelas cidades comerciais de antigamente, por onde absolutamente tudo passava. Então, a ideia é que eles ainda estão vivos, morando nesses, sabe, sistemas de túneis e cavernas subterrâneas lá no Peru. Tipo, quantos são? Estamos falando de uma civilização completa e em pleno funcionamento, ou estamos falando de um pequeno grupo que conseguiu sobreviver? Eu entendo isso como uma civilização completa. Objetos submersos, certo? Sabe, você acha que alguns desses, sabe, avistamentos de uso são talvez desses seres, esses tridáctilos? Eu creio, pessoalmente. Eu estou fascinado por este aspecto, só porque todo mundo está focado em todas as outras partes dos tridáctilos. Este é um ângulo interessante para mim, porque eu só penso, bem, se eles estão vivos, o quê? Vamos conseguir um ser vivo. Vamos capturar um e trazê-lo para fora? E isso provará a existência de todos os outros que vocês têm que não estão mais vivos, certo? Que foram preservados. Há algum esforço de alguém, mesmo que não estejam conectados a Jaime Maussan? Há algum esforço para tentar
talvez capturar não seja a palavra certa, mas tipo, estilo Jurassic Park, ir buscar alguns desses seres e trazê-los para o mundo. Sabe quem eu acho que provavelmente seria o mais bem sucedido nisso, no final das contas? É o NTD Institute. Simplesmente porque, na minha opinião, eles estão muito mais avançados que os esforços do Jaime e da turma dele, porque eles estão, de fato, realizando pesquisa de campo. Então, se alguém um dia conseguir encontrar um espécime vivo ou registrar um em vídeo, é bem provável que sejam eles. Novamente, só obrigado pelo seu tempo, cara, e por conversar comigo. Não, de nada. Foi bom conversar com você, Patrick. Cuide-se, ok? Legal, né? E se tiver alguma pergunta, pode sempre me mandar uma mensagem. Se precisar de ajuda, se for ao Peru para ver aqueles espécimes, pode me mandar uma mensagem e eu te ajudo. Então, pode entrar em contato e eu tentarei ajudar a ter acesso ao seu corpo, caso vá ao Peru, ok? Ótimo, Gonzalo. Eu te agradeço muito, cara. Muito obrigado. Tenha um bom resto de dia. De nada. Tenha um bom dia, irmão. Obrigado. Tenha um bom dia. Tchau. Mas que porra é essa? Puta que pariu. Uau. Vocês acham que essas coisas ainda estão vivas, pessoal? Quer dizer, o Gonzalo parece convencido e ele é um bom sujeito, dá pra ver que ele é um cara muito genuíno e bom que realmente acredita nisso. Eu não sei bem o que pensar mais, havia uma grande parte de mim que só achava que isso era tudo besteira. Eu não sei, só vou dizer que não sei. Eu não sei, mas isto é absolutamente fascinante. Se eles ainda estão por aí vivendo numa civilização subterrânea, tocando música, sabe, simplesmente vivendo, eles estão prosperando. Uma civilização inteira debaixo da terra, nestes túneis. Sim, há muito mais perguntas, há muito mais por trás de tudo isso. Será que no ano que vem devo tentar ir ver esses corpos e talvez fazer mais perguntas sobre os que estão vivos? Acho que preciso fazer uma viagem ao Peru no ano que vem, é o que eu acho que precisa acontecer. Caramba! Às 3 da manhã. Uma luz na janela, agora meus olhos se erguem para ele, um ser de outro mundo. Às 3 da manhã. Em